Oi pessoal, graça e paz em Cristo Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês neste momento e em todos os próximos dias de suas vidas, tá bom? Mas antes de a gente discorrer sobre o tema, peço que assistam esse pequeno vídeo aí de menos de 2 minutos e depois conversamos. Até daqui a pouco. Escreva isto. Porque ainda que vos contristei com a carta, não me arrependo, embora me arrependesse por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora, alegro-me. Não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Porque fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Neste vídeo vamos falar um pouco do real significado do arrependimento genuíno e para a salvação eterna. Muito é dito pelos cristãos: arrependa-se de seus pecados e entregue a vida a Jesus para ser salvo. Ok, mas eu pergunto, que arrependimento é esse? Que pecados são esses? Seria o pecado da mentira, do roubo, da fofoca, da vingança, do abuso, da traição, etc, etc, etc. Ao falar isso para alguém, estaríamos realmente ajudando as pessoas a serem transformadas e até mesmo a alcançarem a vida eterna? Não estou aqui dizendo que está errado orientar alguém a se arrepender de algo errado que fez, de forma alguma. Estou querendo refletir com vocês o real significado de arrependimento genuíno para a vida terrena e para a vida eterna. Ora, se o arrependimento para a vida terrena e eterna fosse apenas arrepender-se de seus erros, muito mais gente já estaria com certos problemas resolvidos e até mesmo salvos. No entanto, é fato que mesmo após o arrependimento de pecados e erros cometidos, muitas pessoas não resolvem de fato a raiz daquele problema e até voltam a cometer os mesmos erros, e muito menos alcançam a salvação nem a vida eterna. Talvez você pense, mas João Batista e Jesus disseram: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está lá em Mateus 3:2, 4:17. Sim, é verdade, mas estariam eles se referindo apenas ao arrependimento de erros cometidos corriqueiramente? Ou será que além desses eles estariam se referindo principalmente ao arrependimento genuíno, puro, profundo da alma e até mesmo espiritual, aquele entre o homem e Deus? Aquele onde o homem reconhece que é pecador, não pelo que ele peca, mas peca porque é pecador? Não pelo pecado que cometeu necessariamente, mas por ser pecador e por isso comete pecados? Entende o que eu estou querendo dizer? Veja, se João Batista e Jesus estivessem falando apenas do arrependimento dos erros que cometemos, isso simplesmente não resolveria essas questões todas, por completo.
arrepender de erros cometidos, sim. Isso até poderia e pode resolver aquela determinada situação naquele momento ou após algum tempo, mas pode não resolver a questão na raiz e muito menos a nível de eternidade, de salvação e de vida eterna. O arrependimento proposto por João Batista em Jesus, ou até mesmo por Pedro em Atos 2:38 e 40, não se limita apenas às questões carnais de nossas vidas. Sim, como já disse antes, estas deveriam e devem ser tratadas constantemente, mas aquelas vão além dessa vida carnal. Eles estavam tratando da vida espiritual, pois a proposta deles era a condição necessária para entrar no reino dos céus. E no reino de Deus não se entra carnalmente, mas apenas espiritualmente. E se você não entendeu isso ainda, precisa assistir a outro vídeo que eu publiquei aqui no canal, chamado O Nascer de Novo, ok? Então, repetindo. No reino de Deus não se entra carnalmente, mas apenas espiritualmente. Até porque o arrependimento carnal pode até nos conceder o perdão de alguém, mas não nos garante a salvação de nossas almas. Já o arrependimento espiritual nos garante tanto a salvação de nossas almas, quanto nos concede a sensibilidade de receber o perdão de Deus, que de antemão já está disponível a quem se arrepende dele. E, além disso, nos capacita a perdoarmos também. O real e mais profundo arrependimento que alguém pode ter não é por ter cometido erros, mas está em, mesmo não cometendo erros aparentes, se arrepender por estar no caminho errado, no sentido errado, em viver a vida sem as orientações de Deus, ou sem Deus, ou longe de Deus, ou como inimigo de Deus. Está em deixar de pensar e agir da forma pecaminosa e diabólica que o mundo pensa e age, de toda forma de pensamento e atitude que desvia, engana e corrompe a verdade. Percebam o que eu vou lhe dizer. Algo pode até ser lícito fazer, mas se for apenas segundo o nosso interesse, possa ser que não convenha fazer. Exemplo, Jesus ele poderia usar de seu livre-arbítrio para se livrar da cruz, se livrar de tomar para si os pecados da humanidade e, consequentemente, se livrar da agonia extrema da separação dele com o Pai. E essa decisão seria lícita fazer. Mas ele não fez porque existia um propósito a ser cumprido e por isso ele não deveria agir segundo sua própria vontade, mas segundo a vontade do Pai. Isso até explica o motivo pelo qual Jesus suplica ao Pai: se possível for, passe de mim este cálice. Naquele momento há uma mistura de sentimentos entre a carne, o emocional e o Espírito de Jesus, e de início a vontade que quer prevalecer é a vontade de evitar o sofrimento. Não o sofrimento da cruz em si, mas o sofrimento que iria passar de ficar afastado do Pai. Entretanto, no mesmo instante, o simples fato do desejo dele de fazer a vontade do Pai ser maior que a sua própria vontade, preferiu dizer ao Pai: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ampliando este raciocínio, chegaremos à seguinte conclusão: não tem como fazer algo errado da maneira certa, mas tem como fazer algo certo da maneira ou motivação errada. Vamos dar um exemplo. Algo certo por motivos errados. Em Mateus 6, Jesus chama os certos religiosos de hipócritas por suas orações, jejuns e auxílio aos pobres, pois, embora fossem coisas certas a serem feitas, eles estavam fazendo pela motivação errada. Faziam essas coisas para serem vistos e aplaudidos pelos homens. Eram até capazes de doar todo o dinheiro a Deus só para ter uma justificativa do porquê não cuidavam de seus próprios pais. Essa é a chamada oferta de Corban, que
que está registrado lá em Marcos 17:11, onde os fariseus usavam Deus como desculpa para não ajudar em sua família, pois acreditavam que era mais importante colocar dinheiro no tesouro do templo do que ajudar seus pais necessitados, mesmo a lei de Deus dizendo a eles que era necessário honrar pai e mãe e cuidar dos necessitados também. Devemos sempre contribuir para a obra de Deus, sem dúvida, ofertando nosso tempo e nossos recursos financeiros, mas nunca usar essa atitude como desculpa para negligenciar nossas responsabilidades. Outro exemplo que poderíamos dar, que se enquadra nessa questão, é pregar o Evangelho com ganância, com esperteza, o que também é errado. Isso é tão sério que, se fizermos o que Deus mandou ou manda fazer por razões que não sejam as que Deus mesmo deu, então estamos errados em fazer. Vejamos agora exemplo de algo certo da maneira errada. Como já dissemos há pouco, pregar o Evangelho é algo certo, sem dúvida, é algo certo a ser feito, mas se for feito da maneira errada, seja com raiva, com má vontade, com prepotência, com até mesmo teologia da prosperidade, estaremos errados. Para percebermos melhor sobre essa questão de fazer a coisa certa da maneira e ou motivação errada, basta lermos a parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, 9-14. Vamos ver que o fariseu fazia tudo certo e dizia para Deus que ele não roubava, que jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo quanto ganhava e se achava melhor do que os outros, porque ele não roubava, não adulterava e etc. Mas o fazia de maneira errada, porque fazia de forma religiosa, e fazia com motivação errada, porque fazia com sentimentos egoístas, pensando em si mesmo, não no próximo, e o fazia com arrogância, com ar de superioridade, sem nenhuma humildade no coração. Enquanto o publicano, com toda a humildade que tinha e com menos palavras que o fariseu, simplesmente pede a Deus para ser propício a ele, pois reconhecia que era pecador. Deus então aprovou a atitude do publicano, mas reprovou a do fariseu. Neste caso, então, é possível que o acerto pelo acerto nos afaste mais rapidamente de Deus do que o erro pelo erro. Ou seja, gente que está fazendo a coisa errada, mas tem humildade no coração, como é o caso desse publicano, tem mais chance de se arrepender e encontrar-se com Deus e sua vontade, do que gente que está fazendo a coisa até mesmo certa, mas não tem humildade no coração, como é o caso desse fariseu. Porque, na verdade, não era bem assim que Deus queria que fosse feito, né? Então, o ápice do arrependimento está quando reconhecemos o estado deplorável que o nosso ser, que é o nosso ser, a nossa miserabilidade, a nossa desobediência, a nossa inimizade contra Deus, quando não nos relacionamos com Ele, quando não dependemos dEle, quando não convidamos para que Ele faça parte de nossas vidas e de nossas decisões e escolhas. Está em reconhecermos que estamos vivendo dominados por nosso egocentrismo, nosso egoísmo, nossas vaidades, nossos desejos, nossas próprias vontades. E aqui abro um parêntese: quando ocorre o novo nascimento na vida de alguém, que esse alguém se arrepende, reconhecendo diante de Deus que é pecador e se rende ao senhorio de Cristo, sua vida é transformada. Isso é ótimo, mas algo me chama a atenção. Porque muitas vezes voltamos a cometer erros que cometíamos antes mesmo dessa conversão acontecer. Por que será? Isso acontece porque Ele, Cristo, se torna Senhor de nossa consciência, mas não Senhor de nossa essência. Veja, é da vontade dEle
de ser senhor de todo o nosso ser, tanto da consciência quanto de nossa essência. E se desejarmos e permitirmos isso, será possível. No entanto, ele preserva o livre-arbítrio em nós, pois não nos quer como robôs programados a obedecer. A obediência precisa e deve ser espontânea. Por isso, há necessidade de prosseguirmos em estreitarmos e aprofundarmos a nossa relação com Ele, a fim de que o processo de santificação em nossas vidas progrida. Fecho parênteses aqui. Já o pastor Paulo Borges diz o seguinte, abre aspas, o arrependimento é uma tristeza segundo Deus que gera vida e que é diferente do arrependimento do mundo, pois este gera frustração, que a frustração seria viver a vida pautada em definir as coisas em certo e errado. Neste ponto aqui, eu acrescentaria, repetindo o que eu já disse também no outro vídeo, que as ações do homem ou as nossas ações não devem ser governadas pelo conhecimento do que é certo e errado em nós, mas no conhecimento do bem e do mal em Deus, não no que nós achamos, mas no que Deus sabe. Ou seja, Deus deve ser um referencial. É nele que devemos buscar saber o que é bom ou mal. Isso é uma conclusão minha, baseada na relação que Adão tinha com Deus lá no Éden, antes e depois que o pecado entrasse em cena. Pois antes que o pecado dominasse Adão, o que era bom ou mal para Adão, ele descobria com Deus. Mas depois que o conhecimento do bem e do mal passou a estar dentro dele, o pecado tomou conta dele. E aí ele afastou-se de seu Criador automaticamente. Voltando então ao que o pastor Paulo Borges continua dizendo, que tem muita gente frustrada, que até diz que está arrependida, mas é do prejuízo que teve ou sofreu por causa do erro que cometeu. Se assim for, essas pessoas não estão arrependidas, mas frustradas e querem encontrar alguma maneira de recuperar, de compensar essa perda que tiveram. O arrependimento real sempre estará diretamente ligado à relação que foi quebrada e não ao dano sofrido. A frustração é uma tristeza baseada no eu indivíduo, já o arrependimento é uma tristeza baseada no nós. O frustrado está interessado em recuperar os benefícios e privilégios que haviam naquela relação e não para assumir suas responsabilidades perante aquela relação. Fecha aspas. Veja, só é pecado ou só existe pecado quando é contra si próprio, contra alguém ou contra Deus, nunca contra alguma coisa. Pecado, portanto, é um desrespeito contra si próprio e contra a relação que pode existir entre seres humanos ou entre o homem e Deus. Em Atos 5, 28 e 29, relata que Pedro e vários apóstolos foram repreendidos pelo sumo sacerdote a não mais ensinarem no nome de Cristo. Mas Pedro e os demais apóstolos desobedeceram às ordens e às regras impostas e nem por isso pecaram, pois estavam obedecendo a Deus, não aos homens. O que eles estavam fazendo não prejudicava ninguém. Neste caso, eles estariam pecando se não seguissem a direção do Espírito Santo de Deus. O arrependimento profundo está em nos submetermos ao senhorio de Cristo e ao seu propósito. Está em retomar a relação com Deus ou com o próximo que até então estava quebrada. Perceba que as mentiras cometidas, os ódios, os rancores, as corrupções, as idolatrias, as cobiças, os falsos testemunhos, os desrespeitos, até mesmo as decepções, são fruto de nosso orgulho, de nosso ego, de nosso eu. Neste caso, então, nosso eu precisa morrer espiritualmente e ficar vivo apenas o nós. O arrependimento genuíno, quebrantado, não é focado no erro em si apenas, ou no que cometemos de errado simplesmente,
mas na pessoa em quem nos tornamos, principalmente. Vamos entender melhor isso analisando o que aconteceu com Zaqueu e com o filho pródigo. No Evangelho de Lucas 19:8, Zaqueu disse o seguinte: Senhor, resolvi dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Perceba, dá para perceber, né, que aqui ele não está simplesmente prometendo, mas assumindo um compromisso diante do mestre, que vê o milagre na vida de Zaqueu e se alegra com a atitude dele. Que milagre! O de Zaqueu reconhecer que estava vivendo uma vida que não estava agradando a Deus e ao próximo. Já no caso do filho pródigo, em Lucas 15, 18 e 21, ele disse: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seja, ele não busca justificativas pelo que fez de errado, mas ele reconhece que pecou, que andou no caminho torto e por isso confessa. Ele foca na confissão e demonstra arrependimento, e isso basta. Um dos maiores erros do ser humano é declarar que não tem nada do que se arrepender nesta vida e que tem orgulho de tudo o que fez e conquistou. Não me refiro, neste caso, a ter orgulho da família que se tem, do esposo, da esposa, dos filhos, porque aí seria um tipo de sentimento de infelicidade por causa dos outros. Eu me refiro mesmo ao orgulho de si próprio, pois neste caso se refere a um sentimento egocêntrico e que alimenta o pecado em nós. Se o orgulho é a mãe de todos os pecados, assim como a humildade é a mãe de todas as virtudes, então melhor não ter esse tipo de orgulho, mas humildade. Ao invés de ter esse orgulho de si, melhor mesmo é ser grato por ter Deus como o único Deus, de ter a família que tem e ter alcançado algo porque Deus ajudou a alcançar. A vontade de Deus para a nossa vida é justamente que deixemos de ser orgulhosos e sejamos cada vez mais humildes e reconheçamos não só nossos pecados e os confessemos, mas sobretudo a natureza pecaminosa de nosso ser. E que tudo o que alcançamos ou conquistamos ou temos, nada mais é do que a permissão ou a bênção de Deus sobre nós. Talvez você pense o seguinte: mas se eu não tivesse me esforçado, eu não teria conseguido. Ok, mas até mesmo este esforço e essa força são graças concedidas por Deus. Reconhecer isso só é possível através da humildade. Se você não reconhece isso, você não tem humildade, infelizmente. Em Romanos 6, 23, nos ensina o seguinte: que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sentir-se orgulhoso com a vida que teve é pura verdade, pois a questão principal aqui não está no que fizemos ou conquistamos, mas principalmente em quem nos tornamos. O essencial aqui está no ser e não no ter. Está no ser que somos e nos tornamos, não no ter que conquistamos. E para alcançarmos o nível de quem Deus quer que sejamos, é fundamental passarmos pelo arrependimento do nosso ser pecaminoso. E em se tratando de apenas vida eterna, enquanto o Espírito Santo de Deus não te convencer do pecado, da justiça e do juízo, você ainda não chegou ao máximo do arrependimento, à plenitude do arrependimento. Digo ao arrependimento espiritual. Se isso não acontecer contigo, você não sabe ainda o que é o arrependimento pleno e, inclusive, também não é salvo. Humildade e arrependimento são elementos essenciais para que isso aconteça. Se este é o seu caso, te aconselho a buscar a Deus em oração, conversando com Ele e fazendo perguntas. Isso mesmo, fazendo perguntas. Também a ler a Bíblia e a assistir vídeos como esse e outros de pessoas que ensinam sobre Deus.
Quando for na leitura, sugiro que comece nos escritos do apóstolo João, pois ele é quem melhor trata do amor de Deus. Inicie por suas cartas, depois por seu Evangelho e depois o restante do Novo Testamento e na sequência o Antigo Testamento. Mas antes de iniciar a leitura, peça ao Senhor por revelação da sua palavra, pois isso fará toda a diferença. E por fim, eu diria então o versículo: arrependei-vos, porque é chegado e está próximo o reino dos céus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez queremos agradecer, Senhor. Agradecer ao Deus porque temos livre acesso à Tua palavra, livre acesso ao Senhor. Nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de nada a não ser do nosso desejo, da nossa vontade, da nossa decisão, em abrirmos a nossa boca e falarmos diretamente contigo, porque o Senhor nos ouve. E o Senhor, mais do que nós, deseja que a gente se relacione contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos arrepender, não só dos erros que nós cometemos, mas que o arrependimento seja profundo, a ponto de que nós nos arrependamos espiritualmente também, de forma que nós alcancemos a vida eterna em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e dessa forma a vontade do Senhor prevaleça sobre nós. É o que mais nós almejamos em nossas vidas, porque sabemos que a vida que temos nessa terra é passageira, mas a vida que teremos depois dela é eterna, e nós queremos viver eternamente ao lado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Espero que essa reflexão tenha edificado a sua vida. Deixa eu esclarecer algo aqui. Você tem me visto pedir likes, se inscrever, etc. Mas você precisa saber que, embora eu peça, não estou atrás de nada disso. Inclusive, os vídeos que eu publico aqui também não podem ser monetizados. Meu único objetivo aqui é contribuir com algum conhecimento que tenho para que cada vez mais pessoas sejam abençoadas, compreendendo um pouco mais de quem é Deus e quais são as suas vontades, conforme o nome que deu ao canal. Eu peço likes porque essa é a forma como o YouTube avalia a relevância dos vídeos e, consequentemente, do canal, por uma questão óbvia, né? Quanto mais os vídeos forem assistidos, mais likes forem dados e mais compartilhamentos forem feitos, você também estará contribuindo para que esse objetivo seja cada vez mais alcançado. Portanto, se concordar comigo, faça também a sua parte, dá um like ou dislike, que queira, compartilhe com algumas pessoas para que este vídeo tenha relevância e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Caso você tenha interesse em adquirir algum livro infantil ou queira lançar um livro, ou saiba de alguém que esteja precisando de uma editora, visite aí nosso site www.ecaspopoff.com. Como você já sabe, o endereço do site vai estar na descrição do vídeo. Bom, eu me chamo de Dmitry Popov e desejo que Deus abençoe a sua vida e de sua família. Um grande e abençoado abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.